Bom, para quem não me conhece, eu sou Sil Moraes, consteladora familiar e criadora do método Essence. Estão aí desejando realizar os seus desejos, desejando fazer realmente aquilo que o coração bate forte. No entanto, já tentaram tantas coisas e nada, né? Parece que não sai do lugar, parece que já está sem força, parece que a emoção, aquela coisa, aquela energia, aquele fogo, não está tão aceso assim, né? Mas bora lá, voltar a olhar os seus desejos, voltar a olhar tudo que você realmente quer no seu coração para pulsar muito mais forte, para dar muita mais vitalidade. Então, olha lá, hoje o tema é como sentir aquela liberdade interna, aquela disposição. Olha só, liberdade interna. E quando a gente fala isso, liberdade interna, parece que dá um aperto no coração, não é? Porque muitas vezes a gente realmente não sente que tem aquela liberdade interna. A gente sente que está tudo tão pesado, tão complicado para a gente, que as coisas passam a não trazer, parece que você não tem o seu desejo próprio. Parece que você não se reconhece, né? É aquela sensação de aprisionamento mesmo, porque onde estão as suas referências? O que realmente é a sua missão de vida? O que realmente você quer que seu coração palpite forte, brilha? Parece que está faltando isso, né? Às vezes a gente se sente assim, não sei se é assim que você está se sentindo agora, mas há momentos na vida da gente que a gente passa realmente por isso, aquela sensação de muito aperto, de aprisionamento, às vezes dói até o peito, né? Quem tem depressão sabe disso, né? A depressão, acho que caracteriza muito esse momento de aperto aí, esse momento de desejar uma liberdade interna, porque as coisas andam e você não tem o controle mais, parece que você está ali jogada dentro de você, né? E aquilo se torna uma prisão, se torna um ponto difícil de sair, de escapar, né? Então, o que é essa liberdade interna para cada um de nós? E olha que interessante, a gente tem essa sensação assim, então, de liberdade, então eu quero explodir e eu quero sair. Mas a gente está interno. Então, como é esse estar livre internamente? Porque muitas pessoas falam assim para mim, Sil, eu quero me sentir livre, eu quero voar, eu quero, né, passear, sair, a gente quer expansão fora, né? Mas o que a gente está falando aqui não é o movimento externo, fora, é uma liberdade interna. Então, gente, a gente faz um bololô em pontos importantes, porque nós temos dois tipos de liberdade. A gente tem a nossa liberdade interna, né, que é realmente a plenitude, aquele contato com o nosso mais íntimo, aquilo que você não precisa se esconder de nada, você não precisa fingir, você não precisa ser, é aquela coisa assim, de preenchimento que nem dá para descrever, né? Essa liberdade interna, ela é uma condição, uma sensação, uma percepção indescritível. Não tem como a gente descrever isso, né? E o que não é essa liberdade interna? Essa não liberdade interna é a liberdade externa que a gente confunde muito. Eu não falei que tem dois tipos de liberdade, a liberdade interna e a liberdade externa. A liberdade externa é para a gente realizar as coisas e desempenhar o nosso papel, né? É o papel social, o papel que a gente tem aí de mulher, de mãe, de família. Então, são esses papéis. E, às vezes, pelas regras sociais, pela colocação do que é a vida, do que é a rotina ou do que é o trabalho, a gente não tem tanta liberdade externa.
Mas o fato de a gente não ter esta liberdade externa não quer dizer que a gente não esteja com uma liberdade interna. Se vocês me entendem? Vocês perceberam que são duas coisas distintas? Então, conta aí para mim, o que você está buscando mais? Uma liberdade interna ou você quer uma liberdade maior externa? Porque um ponto vocês podem dizer assim para mim, Sil, mas espera lá, se eu tiver com a liberdade interna, né? Se eu estiver livre internamente, eu não vou conseguir estar livre externamente? E aí eu quero trazer um exemplo muito bonito que a gente tem, né, de uma pessoa muito linda, que é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tinha sua liberdade interna explodindo, mas ele não teve a sua liberdade externa, né? Então ele foi preso, então ele ficou muito tempo, e quantas outras pessoas também vivenciaram isso na época do apartheid, que o pessoal foi preso, enfim, tantas representatividades que a gente tem, né, de pessoas que passaram aqui pelo nosso planeta e estiveram livres internamente, mas externamente foram caçados, né? Joana d'Arc, por exemplo, então, foram caçados, foram queimadas vivas. Quantas mulheres que internamente era totalmente livre, mas externamente não tinham essa liberdade. Então, a gente tem que dizer uma coisa, ter uma percepção bem clara, tá? De que tipo de liberdade realmente a gente deseja. Porque, às vezes, a gente não tem o reconhecimento que internamente a gente é tão livre. Às vezes, a gente não reconhece isso. Engraçado, né? Às vezes, você não acha que você tem essa liberdade. Agora, externamente, de repente, você não tenha realmente hoje essa liberdade. Olha, vamos ver aqui a situação do coronavírus, tá? Eu estou aqui na minha casa, né, curtindo a casa, curtindo o meu trabalho, fazendo aí, olhando as minhas crianças, olhando as minhas alunas, né, as mulheres, minhas companheiras, minhas parceiras, tá? E eu estou com total liberdade, liberdade de ser quem eu sou, liberdade de expressar, liberdade de estar presente comigo, preenchida, né? E isso que é interessante, mas externamente eu não estou com essa liberdade, porque eu tenho que sair com máscara, eu não posso fazer os meus passeios de costume, eu não posso ir nos bailes que eu desejo, que eu gosto, eu não posso abraçar tanto os meus amigos, tomar café, né, ali na vizinha, fazer aquele jantar gostoso, não é? Tem sempre alguma restrição que a gente tem que tomar um cuidadinho maior. Então, de qual liberdade vocês estão desejando hoje? A liberdade interna ou vocês querem conquistar a liberdade externa, que é viver algo externamente? Porque existe esse ponto que é muito importante de a gente sempre estar refletindo e dosando até onde vai um, até onde vai o outro. Porque como eu lido com a minha liberdade interna é diferente como eu lido com a minha liberdade externa. A minha liberdade interna, né, requer uma entrega muito grande, requer uma amplitude. É um momento em que eu expando tudo, minha energia, sabe? A minha sexualidade, a minha sensualidade, aonde eu não, até de falar, a gente fica preenchida, né? É essa energia gostosa de maior, né? Maior, mais plena, tá? Agora, para eu conquistar a energia, né? A liberdade externa, eu preciso ter muito mais persistência, consistência. Ontem eu estava conversando com as minhas alunas a respeito disso, que nós vamos trabalhar esse mês consistência e persistência, porque não adianta a gente dizer que às vezes a gente está com total liberdade interna,
mas na hora que a gente vai para a prática, ainda não consegue fazer essa prática rodar. Porque às vezes falta mesmo, né? Se eu falar para vocês que agora eu tenho total destreza aí no marketing digital, não tenho, estou aprendendo, mas eu estou com o quê? Com foco, eu estou estudando, eu estou me empenhando, estou ali todos os dias, né? Olhando para isso, me dedicando, me debruçando para ir muito mais fundo, para ter excelência nisso. Então, às vezes a gente se perde na nossa disposição, no desejo de ter disposição, de realizar os nossos desejos, porque a gente fica tentando colocar uma estratégia de mundo externo no mundo interno. Então, para eu me sentir livre internamente, eu vou lá e coloco um monte de coisas, foco, metas, direcionamento, porque eu preciso ter essa coisa. Entenderam? E não é assim que funciona. A liberdade interna é quando eu fico nas infinitas possibilidades, é quando eu fico na total entrega para a vida mesmo. Eu não fico negociando com a vida. Eu só vou ser feliz se tiver isso, só vou ser feliz se acontecer isso. Puxa, eu não estou feliz. Não, no mundo interno, eu estou feliz com tudo, né? Com tudo. E aí eu estava ouvindo uma palestra agora há pouco de Fei Shui, que eu adoro também, e a profissional, puxa, não me lembro o nominho dela, estava falando exatamente isso sobre a casa, sobre a organização da casa, né? E eu me lembro muito bem, eu morei 4 anos no Japão, que quando a gente entrava na casa, a gente deixava realmente os sapatos de fora, né? Porque os sapatos tinham todas as bactérias, as sujeiras, eram tatames, então a gente usava o quê? As pantufinhas, né? E entrava, e eu tenho esse hábito até hoje de pôr a pantufinha. Muito difícil eu entrar de sapato dentro de casa. Quando eu entro de sapato, eu falo, nossa, entrei de sapato, me incomoda. Eu tiro o sapato na porta, ponho a pantufinha e levo o sapato para limpar. Então, é um ritual. E nós não fazemos esse ritual em relação ao mundo externo e ao mundo interno nosso. A gente sai para o mundo externo, trabalha, fala, tal, aquela coisa toda, e quando entra para dentro da nossa casa, né, que é onde é o berço, porque é o nosso corpo e depois a nossa casa, que faz esse movimento do aconchego, a gente traz toda essa sujeirada para dentro de casa. A gente traz as frustrações, as bravezas, o que foi mal, onde não foi, a gente não separa. Enquanto educadora, a gente fala muito isso para os professores, não é? Separar os problemas, deixar os problemas lá fora e entrar na sala de aula e vivenciar. Da mesma forma, quando eu estou aqui, tem certos momentos que eu tenho que deixar minhas questões e estar presente com vocês. E quando eu estou presente, eu estou na entrega. E quando eu estou na entrega, tá lindo, tá lindo. Aí é tudo de bom. Então, é esses movimentos que a gente precisa entender. Da mesma forma que, às vezes, em casa, não está muito legal, nesse mundo interno nosso há um conflito, mas quando você vai para o mundo externo, tá tudo harmonioso, né? E aí, você faz o quê nesse mundo externo? Né? Você leva... Às vezes você leva toda a sua chateação do mundo interno para o mundo externo. E se você é vendedora, você está lá com aquela cara assim, pois não. Quem vai comprar? Entende? Então, qual mundo você está precisando focar? E uma outra coisa, não dá para focar nos 2 mundos juntos. Primeiro a gente olha um, depois a gente olha outro. E, geralmente, o mundo interno é por onde a gente começa. Porque é no mundo interno que a gente vai criando nossas forças para o mundo externo. Mas tem gente que no mundo externo vai muito bem, mas no interno está toda aprisionada, né? Está toda dura.
E no mundo externo tem prosperidade, gosta da profissão, está feliz, faz o que gosta, bem. Mas quando ela está com ela mesma, ela não está bem. Deixa eu compartilhar com vocês uma constelação que eu fiz hoje, muito linda. Eu achei belíssima essa constelação. É a história de uma pessoa na qual agora ela já tem muita maturidade, né? E ela, aos 17 anos, para sair de casa, ela saiu de casa e encontrou uma pessoa, essa pessoa estava com dificuldade no relacionamento dele, já tinha meio que até separado, e a mulher deixou os 3 filhos com ele. E ela fez um acordo com ele, olha, então, eu cuido dos seus filhos e eu tenho onde ficar, porque eu também não quero ficar na minha casa. Então, veja, ela misturou o mundo interno com o mundo externo, acabou ficando nesse relacionamento, teve filhos com essa pessoa, hoje é viúva, teve filhos com essa pessoa, e quando ela olhou hoje a vida dela, da forma com que ela direcionou aos 17 anos, ela ficou impactada, ela falou, caramba, né? Jamais eu poderia imaginar isso, né? Por quê? Porque ela não tinha caído a ficha dela, como ela foi para um relacionamento. E a forma com que ela foi para aquele relacionamento não ia dar certo nunca, porque foi um acordo. E dentro da constelação, a primeira esposa pedia os filhos, né, simbolicamente, desejava os filhos, porque ela deve ter tido alguma complicação emocional, psicológica, e acabou se afastando dos filhos, né? E essa moça cuidou dos filhos dela como se fosse delas. Então, quando ela colocou na constelação, ela pôs primeiro os filhos da moça do que os filhos dela em primeiro lugar. Então, no fundo, havia um pouco a exclusão do que a família que ela construiu. Ela viveu uma família de uma outra pessoa, e agora ela pode viver a família dela. E quando eu pergunto para ela, e qual dos filhos, é porque ela fala que os filhos estão dando um certo trabalho, não vão para a vida. Então, eu perguntei para ela, e qual dos filhos não está indo para a vida? Os filhos, né, do primeiro casamento do seu marido ou os seus filhos? Ela falou, os meus filhos. Eu falei, porque você não incluiu ele na sua família? Então, olha que louco isso, que lindo, né? Isso que é o mundo interno e o mundo externo. Quando a gente quer, tá, fazer algo, um movimento do interno, se livrar do interno, ir para o externo, porque acha que no externo a gente vai resolver tudo, a gente dá com burro na água, né? Famoso burro na água. Por quê? Porque não dá para ir para o mundo externo querendo se livrar do mundo interno. A gente tem os 2 mundos, nós nos fortalecemos e um retroalimenta o outro. Quando eu estou preenchida também no meu mundo interno, eu quero contribuir para o mundo externo. É onde eu levo a minha contribuição a partir das minhas experiências, a partir da grandeza do que foi a minha vida. Por quê? Porque no meu mundo externo, eu acolho tudo que foi na minha vida. Eu acolho o que teve de bom e o de ruim. E quando eu acolho o que eu tenho de bom e de ruim, é isso que transforma no meu poder no mundo externo. Agora, se vocês perguntarem, por que as pessoas, então, têm o mundo externo organizado? Porque no mundo externo é mente, né? É cabeça, é foco, é disciplina, é determinação. E a mente faz muito bem. Se você treinar a sua mente, ela vai bonitinha. Mas se você tirar o mundo externo dessa pessoa, não sobra nada dela. Ela não tem sustentação. Se você tirar o dinheiro dela, ela, bum, desmonta. Se você tirar o poder dela, ela, bum, cai também. Por quê? Porque o mundo externo dela não tem sustentação no mundo interno. É como eu dei o exemplo de Mahatma Gandhi. Gandhi
né? Ficou preso, mas ele estava totalmente livre. E ele mesmo fala, a liberdade é interna, né? E não precisa guerrilhar com armas, dá para se colocar na paz. Então, quando a gente faz esse olhar, tem esse olhar, nós vemos que às vezes a pessoa está sim bem-sucedida no mundo externo, né? E o que as pessoas às vezes dizem que é ilusório, tá? Não é que é só ilusório, né? A gente pode até colocar como ilusório isso. Mas o que quer dizer? Que neste mundo externo, ela pôs foco, ela pôs tudo o que ela precisava. Agora, neste mundo interno, ela não se trabalhou. Então, se tirar isso que dá sustentação para ela no mundo externo, ela não consegue lidar. Ela não consegue levantar. E é onde cai, né? Às vezes, a gente vê, tá? Eu não estava presente nessa época, eu morava no Japão, mas a época do Collor, que teve toda aquela situação, me contaram que quantas pessoas, empresários, quantas pessoas se suicidaram naquela época. Por quê? Porque tirou o dinheiro, tirou o poder, ela não tinha onde se apoiar. Nisso é o que a gente fala. Fortaleça o mundo interno para você poder ir para o mundo externo. Porque o mundo externo, você tem que lidar com o seu ego. O mundo externo, você tem que lidar com as suas máscaras, as suas representações. No meu mundo interno, eu não tenho que lidar com nada disso. Eu tenho a minha paz, a minha tranquilidade. Então, quando a gente fala que está aprisionado, quando a gente precisa de liberdade, é porque a gente está aprisionado. Quando a gente fala que está aprisionado, no quê? O que é o aprisionamento para você? Porque às vezes você identifica tanto a sua potencialidade, você sabe que é poderosa, você sabe que é linda, você sabe que é forte, você sabe que é capaz, e aqui no seu mundo externo, de certa forma, você não tem problema nenhum. A sua questão está no mundo externo. É sair para esse mundo e fazer o jogo do mundo externo, porque aqui tem mesmo falcatrua, aqui tem manipulação, aqui tem uma série de coisas que as pessoas, que nós executamos. Você, eu, todo mundo executa isso no mundo externo, no mundo corporativo, no nosso trabalho. Ok, eu estou aqui falando para vocês, mas é o meu trabalho. Eu não estou sendo remunerada agora, não. Mas eu tenho o método Essence, que no momento certo eu vou apresentar para vocês. E quem se identificar e quiser ir muito mais aprofundado do que somente aqui no gratuito, você vai, se identifica com a coisa e você compra, e você vai. Não é assim que a gente adquire os cursos. Você fica pensando tanto naquela faculdade, naquele curso. Não é qualquer faculdade que você quer aquela faculdade. Por quê? Porque aquela faculdade, você se identifica com ela. Então, você quer ir naquela instituição e não na A, B, C, D, que você pode ter o diploma também. Todos te dão um diploma, mas não é isso que você quer, porque o seu mundo interno, ele identifica isso. A gente não se engana, a gente se conecta. Agora, se a gente está muito longe do nosso mundo interno, nós somos manipulados, né? A gente é um boneco aqui, porque não está fortalecido aqui. Então, qualquer coisa que diz para a gente, né, e segue às cegas, sem nenhum critério, sem nenhuma conexão, sem nenhuma um discernimento, onde começa uma coisa, onde começa o outro, sem ponderar, deixa eu ver isso que estão me falando. Não, deixa eu ver o que a Silvana está falando. Deixa eu ver se o que ela está trazendo para mim faz sentido no meu coração, se toca o meu coração de fato. Então, se está tocando o seu coração de fato, é porque você identifica, né, a energia junto com a minha energia no seu mundo interno. Isso não é do externo, né? Então, quando a gente tem isso, a gente sabe quantas pessoas que vocês admiram
nunca conviveram, nunca sentaram para tomar um cafezinho juntos, mas você tem aquela coisa tão gostosa de estar junto, né? Mesmo que seja longe, você fala, nossa, aquela pessoa é tão bonita. Vamos pegar o exemplo do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna. O mundo interno do Ayrton Senna é tão lindo, tão brilhante, que ele não faz esforço para cativar ninguém. Ele entra dentro de um carro, corre a não sei quantos quilômetros por hora, né? E é um campeonato, e ele faz um campeonato. E por que todo mundo chorou? Porque quem não chorou, né? Só quem não foi da época do Ayrton Senna, né? Mas nós, acredito, a maioria aqui do meu público, é da época do Ayrton Senna. Quem não se lembra do dia que ele morreu? Parecia que a gente tinha perdido alguém da família, doeu. Eu chorei, né? Porque me emocionava. Quando eu morava lá no Japão, gente, o que tinha de referência do Ayrton Senna, e eu me conectei de corpo e alma. Por quê? Porque era a pátria, é isso que ele fazia a gente se conectar. E ele nunca falou para ninguém se conectar com ele, entende? Mas a energia, o mundo interno dele é tão brilhante, tão lindo, que no mundo externo ele jogava. Ele competia, ele botava dinheiro, ele tinha lá o que ele tinha que fazer no mundo interno. Mas as pessoas não olhavam o que ele fazia no mundo interno, ele olhava o brilho dele no interno. Então, eu me lembro até uma reportagem da Xuxa falando dos relacionamentos dela, e aí, não lembro quem fez essa entrevista, e aí quando chegou no Ayrton Senna, ela falou, nossa, ele é brilhante, né? Então, assim, ela pôde conviver com o homem, e mesmo assim conseguiu ver o fluir dele, a nobreza espiritual dele, a essência dele. Por quê? Porque ele estava muito conectado com ele mesmo. Então, se a gente se perde aí, se você está querendo pela liberdade interna, entenda, liberdade interna é um tipo de trabalho a ser feito com você mesma. Liberdade externa é um outro tipo de trabalho. No grupo que eu dou aula, né, das minhas alunas, a gente está aprendendo a colocar a energia à disposição no externo. Elas já constelaram muito, elas já fizeram muito movimento com pai e mãe, elas já fizeram muita coisa dentro do processo. Só que quando chega no mundo externo, estão resistentes por jogar o jogo do externo. Só que quando a gente joga o jogo do externo, não quer dizer que eu vou ser, como fala, falsa. Não é isso, gente. No mundo externo, nós temos uma representação. A gente põe, sim, várias roupas, vários moldes de lidar no mundo externo, né? Porque é preciso. Às vezes, no meu trabalho aqui, eu não vou falar nem palavrão nem nada, mas se eu tiver de boa com os meus amigos, vai sair um outro do palavrão. Né? Vocês percebem o mundo interno, o mundo externo? No mundo interno, eu tenho a liberdade até para falar palavrão, eu não sou, né, imaculada. Porque a religião passa para a gente que o nosso mundo externo tem que ser aquela coisa imaculada. E no nosso mundo interno, a única coisa que a gente precisa é liberdade, é entrega. A entrega faz a gente ter essa sensação de liberdade. E na entrega não tem julgamento, não tem certo nem errado, nem bom, ruim. Por isso que eu amo a constelação familiar, porque a constelação familiar não julga. Olha, você está vendo? Você ficou tantos anos assim, você deveria ter feito assim, assado. Ou, dá um pé no traseiro dele. Não julga. A constelação, ela é muito amplificando o mundo interno. Por isso que eu falo a metodologia, né, o método que eu criei, o método Essence,
ele tem as duas pegadas. A gente tem esse mundo interno que a gente olha com toda na base da constelação familiar e o mundo externo que a gente olha na física quântica, de criar a realidade, de reprogramar a nossa mente, porque ela mente, né? Então, reprogramar, fazer com que a gente se posicione de outra forma e articule. Sim, aqui você vai ser um grande diretor para o seu mundo externo, você é o diretor, a diretora desse cenário que tem aqui, que você tem vários papéis ali e que você tem que coordenar esses papéis. E tá tudo certo, porque não é falsidade, é a regra do mundo externo. E às vezes, no mundo externo, eu não posso fazer do jeito que eu quero, como eu tenho toda a liberdade no mundo interno. Mas eu não me sinto aprisionada, mesmo seguindo algumas regras. Às vezes, no trabalho, você pode não estar de acordo com as pessoas que trabalham com você, com o seu próprio chefe, você pode não estar de acordo com algumas coisas da empresa, mas no seu mundo interno você diz, ok, aqui eu sou livre, aqui, por mais que me digam que eu não posso fazer aqui, mas internamente eu não tenho briga. Então, é essa paz que a gente tem entre os dois mundos, porque quando você está forte aqui, seja o que for que te impõe aqui, não aprisiona a sua alma. Se você sente a sua alma aprisionada, não é? É porque você não está conectado no seu mundo interno. Então, precisa ser feito um trabalho no seu mundo interno. Parar e olhar, ou coordenar aí esse mundo interno, ver quais são os pontos e as barreiras. Aqui nas nossas lives a gente falou de diversas barreiras, vários pontos, não é? Mas às vezes a gente precisa, de fato, sentar, focar, olhar. Às vezes a gente precisa ter esse tempo para a gente pôr a casa em ordem. Está tudo certo também. Isso faz parte também. Né? Afinal de contas, a gente vem de tantas referências de pai, mãe, avós, tataravós, sociedade, amigos, professores, fatos e eventos que acontecem na nossa época. Por exemplo, as crianças que estão nascendo agora, né, tadinhas, estão nascendo em um ambiente que está com toda, né, aquela coisa insegura. Então, as mamães vão ter que cuidar desses seus bebês para trazer a tranquilidade e dizer, tudo bem, não tem perigo, vai para a vida. Né? Então, tudo que a gente tem de energia que está aí, impacta na gente, mas se a gente tiver o nosso mundo interno fortalecido, tudo bem. Aí a gente está brilhantemente de paz, livre, leve, e nada nos pega. É aquele famoso jeito que eu falo do bombeiro, né? Chega ali, ok, do policial, ok, calma, onde é, eu resolvo. Por quê? No mundo interno ele está tranquilo, ele sabe que tem que ter esse posicionamento. E no mundo externo ele vai lá, pega a mangueira, bota a água lá e tira, sabe como o fogo ele tem a sua forma de reagir, né? Como é que é a dança desse fogo num ambiente, se é por gás, se é eletricidade, né? O que tem, se está numa porta fechada, o tanto de fumaça ou não tanto de fumaça, e ele tem a técnica para lidar com isso. E por isso que ele faz o serviço dele bem feito, porque ele tem a técnica. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que aprender a técnica do mundo externo, né? E saber o que é fortalecido no nosso mundo interno. Então, olha lá, se você gostou da nossa live de hoje foi bem profundo. Quem ficou aí, olha, recebeu um conhecimento muito lindo e bastante distinto. Então,
Se você gostou, dê um like aí, compartilha. Eu não estou vendo vocês marcarem os amiguinhos aí, hein? Os amiguinhos, as amiguinhas. Marque alguém, nem que seja uma pessoa. Cada live que você assistir, marca uma pessoa. E fala para ela assim, ó, assiste aí, de repente tem algo interessante para você. Marca. Cada pessoa que vier, você para e pensa, quem eu poderia presentear hoje? E manda o conhecimento, porque se não for importante, ou se ela não tiver no momento dela, ela não vai clicar nessa live, ela não vai assistir a live. Mas se você está aí tendo e pondo a sua atenção, é porque algo está significativo para você. Então, distribua aos outros também. Participe da nossa corrente aqui do bem, tá bom? Então, eu faço a minha parte e você faz a sua também. Ok? Então, fiquem com Deus e vamos lá, bora lá, tá? Até mais. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau.